Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos. Sou Roberto Ribas e tenho o prazer de apresentar mais uma edição do X-Talk, esse espaço já tradicional de bate-papo sobre marcas, tecnologia, comunicação e negócios, promovido pelo Grupo Brivia. E na edição de hoje, vamos falar sobre a importância do equilíbrio de estratégias de curto prazo e de longo prazo, a construção de marcas fortes, que muitos chamam, né, de brandformance, branding e performance. Estamos falando de dois polos, o da construção de marca com sua base, com a sua busca por significados, reputação, diferenciação, e performance orientada por dados, por métricas, por conversão, por hoje, né, pulsação. Em tempos, né, vivemos em tempos nos quais a criatividade precisa mostrar resultados e os dados precisam inspirar emoções. É possível sinergicamente conectar propósito, resultado, ROI, awareness, aquisição, retenção. Performance sem marca é algo vazio? Marca sem performance é só discurso? Como unir estratégia, dados, criatividade para que marcas deixem de ser apenas conhecidas e passem a ser escolhidas? São perguntas que hoje temos aqui. E para isso eu tenho, né, a honra de contar no palco principal do X-Talk com Nicolas Rivelli, Head de Marketing e E-Commerce da iPlace, e Felipe Capini, Head de Marketing CRM B2C da Credit System. Dois clientes da casa, temos, né, o prazer de dizer que são dois clientes da casa. Sejam muito bem-vindos, Nicolas, Felipe. Obrigado. Gente, deixa eu começar aqui colocando um único slide. Para mim, ele sintetiza muito o que nós vamos falar daqui para frente, tá? E é um cara que eu sigo muito, é o Tom Fishburne, que ele tem uma capacidade muito grande de sintetizar em cartoons muito das discussões do marketing, das dificuldades e desafios do marketing. Então, deixa eu botar na tela aqui. Eu queria começar nosso bate-papo com essa imagem, que é essa daqui. Então, a corrida onde a construção de marca, aquela construção de longo prazo, né, tem um trabalho, percorre boa parte dessa maratona, e aí na última milha, no último metro, entrega para o último clique, para a performance ali, passa o bastão das vendas. É isso mesmo, Felipe? É isso mesmo, Nicolas? Vamos começar contigo, Nicolas. Cara, eu acredito que sim, e é muito legal ver aqui a imagem, né, que o last click está muito próximo ali é quase como o cruzamento ali da linha de chegada. Eu enxergo que sim, porque no final das contas, seja a construção de longo prazo, né, de marcas, né, e a performance em si, a gente está falando de conexão entre pessoas. Então, a gente está falando de frequência que o meu anúncio tá passando para esse cliente, para a conversão, para o clique, para o quanto que aquele material interessa para aquela pessoa. Então, no final das contas, a gente está falando de gente. E gente, desde sempre, se interessa por storytelling. Então, às vezes, óbvio, né? No final das contas, a gente, por trás da empresa, a gente busca o resultado, a gente olha para o resultado, mas sem storytelling, a gente acaba não tendo uma eficiência tão complexa. Então, assim, a grande discussão, né? Eu acho que vem muito mais, né? E talvez uma briga muito mais das divisões de bolsos de grandes marcas que acaba, no final das contas, você tem ali uma fatia de dinheiro que você tem que dividir para construir a história no longo do prazo, e você também tem uma fatia de dinheiro que é aquela que você vê fazendo uma ação. Então, acho que tem uma briga, mas ela é uma conexão, assim, é uma complexidade de se administrar um orçamento, muitas vezes porque você também não tem tantas pessoas tão longevas dentro das empresas, né? Então, você começa a ver, assim, a cabeça de marketing, quantos anos ele está ali construindo uma marca, construindo uma história para uma marca se consolidar. Então, eu acho que realmente é um equilíbrio. E a beleza do nosso negócio hoje, né, é como é que a gente consegue equilibrar e entender em que momento que cada dinheiro, cada fatia vai para esse montante, né? Então,
não tem como você ter uma performance. Você pode até ter uma performance, mas aí é muito curto prazo, que você está comprando. Então, tem uma dimensão de como é que você organiza isso entre contar uma história que é mais longa, é mais difícil, para justificar, às vezes, decisões de troca de marca, de investimentos mais em criatividade, em formatos novos, para chamar atenção, e coisas que são muito mais pautadas. Colocou no Google, o cliente buscou ali, está próximo do funil, eu encerro e fecho uma venda. Então, a dificuldade é, no longo prazo, no defender dos investimentos, como é que você divide esse bolo? Então, é bem essa história, acho que não existe uma sem a outra, mas como é que você fatia isso é que é o segredo do negócio. E aí, Felipe, concorda com isso? Concordo com o que o Nicolas está falando, e eu vou dar um passo atrás aqui, que eu acho que esse tema de branding e performance não ter mais como seguir de maneiras separadas, vem muito da mudança do consumidor, né? Acho que hoje a gente concorre, vou dar um exemplo, o nosso negócio aqui é crédito, a gente concorre com a iPlace, com o anúncio da iPlace, porque hoje o bolso do consumidor ali, quando eu falo bolso, é a tela do celular dele, enfim, é altamente concorrido. Então, por N coisas. E hoje acho que a grande palavra é a pertinência. Então, quanto mais pertinente a gente for para o nosso cliente, melhor vai ser a nossa evidência de marca que a gente vai ter sobre ele. Mas não adianta a gente simplesmente colocar uma marca na cabeça do cliente. A gente tem que ter conversão, porque as empresas cobram ROI de uma maneira como nunca cobraram antes também. Então, acho que esses dois grandes pontos, que é a mudança do consumidor e a pressão pelo ROI que a gente tem hoje, fazem com que o branding e a performance não tenham como caminhar separado. E aí eu acho que hoje o branding tem um papel bastante estratégico em fazer com que a performance seja bem sucedida, e a performance, por sua vez, também tem que levar um pouco de branding. Não dá para trabalhar simplesmente a performance e o clique, por exemplo, pelo clique. Você tem que levar um storytelling, como o Nicolas comentou, para o cliente. Então, acho que hoje, cada vez mais, a gente tem que se repensar para levar um produto realmente, tanto quando a gente fala de branding, quando a gente fala de performance, mais completo, para ser mais pertinente para o cliente. Mas vocês dois tocam em dois pontos, né, importantes e diferentes aqui, né? O Felipe traz aqui uma questão da atenção, dessa competição pela atenção das pessoas. Enquanto o Nicolas também traz um outro aspecto que é super interessante, que é, inclusive, a consistência, né, sobre as pessoas que estão guiando essa construção ao longo do tempo, e quanto a mudança de pessoas nas áreas de marketing faz com que, às vezes, essa função de longo prazo vá se perdendo, vá gerando, de certa forma, desvios nesse aspecto. São questões, uma para dentro de casa, e aí tem uma questão que é dentro das estruturas de marketing, como dar essa consistência, e uma, efetivamente, ali para fora do ponto. Super interessante esses aspectos, assim, e eu queria trazer um pouco sobre isso, trazer um pouco desse visão mais para dentro da operação. Os departamentos de marketing, né, eles foram se tornando cada vez mais cobrados por resultado. Está aí a nascente desse problema de que a gente começou a investir muito em performance, o último clique, né, e conseguir aquela última milha ali, e acabou se esquecendo um pouco da construção de marca e acabou fazendo com que fosse mais difícil defender investimentos em construção de marca. Aí, Nicolas, eu quero começar contigo nesse sentido. Eu acabei de entrar aqui na iPlace, então eu tenho pouco background para tratar dos assuntos aqui, mas é um grupo de 65 anos. Antes disso, eu trabalhava na Balduco, então, assim, era head de e-commerce da Balduco. Eu entendo que a modernidade em si, ela traz uma necessidade por resultados rápidos em qualquer setor, seja a gente como pessoa física ou como pessoa jurídica. Então, eu vou trazer um exemplo de pessoa física. Você não quer mais correr e fazer uma dieta por um ano. Você vai lá no Monjaro, você vai lá numa canetinha e você faz isso. Se eu puder usar essa analogia, né? Você usa uma caneta, em 2 meses você perde 15 quilos. Se a gente traz isso para dentro da empresa, no final das contas, os nossos gestores estão sendo cobrados. E a empresa, ela existe para dar resultado.
Então, construir storytelling é uma missão muito mais difícil do que conseguir o clique em determinado momento. Em determinado momento, você vai lá e é quase como você compra a audiência, compra a atenção, mas aquela atenção mais orgânica pela empresa, pela história, por reconhecimento dos diferenciais, daquilo que a gente está vendendo, faz sentido na vida daquele cliente especificamente, é muito difícil de medir. Então, vou dar um exemplo. Quando eu trabalhei na Montblanc, imagina que o mercado de luxo, que você vender uma caneta de 100 mil reais, um relógio de 200, 300 mil reais, você tem que contar uma história por trás disso, porque no final das contas, queira ou não queira, o cliente não está comprando um relógio, está comprando uma história por trás do relógio. A Montblanc, em um determinado momento, enquanto eu trabalhava lá, ela fez uma aquisição que era um instituto do movimento do relógio, né? Então, assim, era um instituto que tinha um grande recall por esse mercado, que eles entendem que o movimento do relógio é um movimento importante, mas não era da marca. Então a marca se apropriou de uma história terceira, incorporou dentro de um processo, por quê? Para ela o que era importante é que, a partir daquele momento, aquela marca que chama Minerva começa a ser estampada nos relógios de maior valor. Então ele coloca um storytelling de uma construção de um relógio artesanal, de um negócio que é feito ali num lugar da Suíça específico para o cliente. E isso começa a vir para dentro da performance. Em algum momento, depois que eu comprei e adquiri essa história para mim, eu vou ter que rentabilizar esse negócio. Então, o ponto é como é que a gente consegue justificar que o movimento de marca é de longo prazo e traz consistência, mas ele é custoso e nem sempre a gente consegue enxergar o intangível. E a gente volta no que há 10 anos atrás eu estudava na faculdade, como é que eu mostro o intangível para a empresa, como é que eu trago um investimento, a gente vê as empresas, as marcas valem mais do que os ativos, essa discussão continua sendo a mesma, mesmo mudando, vindo novas tecnologias, então é muito complexo esse ponto, quando a gente como gestor, eu acredito que o Felipe passa pela mesma coisa, em que momento eu faço projetos que vão agregar num prazo de 3, 4, 5 anos e o mês está fechando esse mês, eu tenho que bater meta meu caso é e-commerce CRM, também está dentro da minha área. Tem que bater meta do mês, mas eu tenho que construir uma marca mais forte. Então, essa dicotomia aqui é a beleza eu acho que é o desafio que ChatGPT nenhum vai ajudar a gente a responder. Esse equilíbrio, nenhum chat GPT vai nos responder exatamente isso. Eu acho que o equilíbrio que a gente tem entre branding e conversão é muito sensível, né? Acho que hoje, quando eu olho para a marca que a gente cuida aqui, eu sempre tento deixar um equilíbrio. Eu falo, tudo que a gente constrói de marca tem que ser altamente rentabilizado pela performance. Porque não adianta também a gente construir algo maravilhoso de marca se não trouxer nenhum resultado. Então, eu sempre falo assim, o peso tem que ser mais ou menos meio a meio. Sempre vamos partir dessa lógica, né? De que se eu construir aqui um conteúdo, ele tem que performar, pelo menos, ter o mesmo investimento numa performance para a gente conseguir ter um bom resultado, né? E quando a gente fala do mercado financeiro, de cartão de crédito especificamente aqui, tem muito disso, que marcas valem mais do que os ativos, né? E principalmente quando você fala de fintechs, que não estão diretamente olhando para o resultado no dia de hoje. E aí a competição fica até desleal, né? Quando você olha por essa ótica. E quando você pega uma empresa, por exemplo, a Credit System tem 30 anos de mercado, é uma empresa de dono, enfim. Então, você tem realmente que dar uma receita e ter alguém com essa expectativa lá por trás, né? Diferente de uma fintech que tem investidores e está lá para construir branding e ponto, né? Depois ver esse estilo que o Nubank fez. Esse é um exemplo. Então, acho que realmente a consistência de marca é algo que é muito difícil de você dar essa continuidade no mundo atual, porque quando você fala de marca, você fala de consistência. Eu sempre falo para os meus times que a gente vai estar cansado de ver a mesma coisa. O nosso público não vai estar, porque enquanto a gente viu 100 vezes, o nosso público viu 3, 4.
Então, a gente tem que ter essa repetição, mas a gente tem que, ao mesmo tempo, inovar para aquilo não virar paisagem na cabeça do cliente. Então, hoje, quando eu olho as áreas de CRM, a área de marketing, eu vejo um cross muito grande, porque eu preciso de muito dados de CRM para eu poder ter uma performance de marketing boa, e também eu tenho que ter todas as comunicações de CRM alinhadas com o que eu estou falando em marketing. Então, hoje até a gente fez essa mudança de estrutura aqui na Credit System há mais ou menos uns 3, 4 anos. Estou aqui há quase 8, né? Então, uns 3, 4 anos a gente unificou essas áreas justamente por essa visão de que não dá mais para olhar para o mundo separado. As coisas estão juntas, o cliente é um só, então a visão cliente é o que tem que prevalecer. Então, acho que aí o grande nome do jogo é como que a gente vai efetivamente dividir o investimento entre brand e conversão para gerar um storytelling que o cliente entenda. Senhores, vocês trazem aqui um outro ponto super relevante, que é essa fatia, né? Se nós dermos aí um passo um pouco longo, aí, 50 anos, 40 anos atrás, o marketing ele tinha 4 pilares, né? Os 4 P's. Um desses pilares era a comunicação. Hoje, só nesse pilar de comunicação, esse P de promoção, nós temos, muitas vezes, numa empresa, 6, 7 áreas distintas. Estamos falando aqui da área de e-commerce, estamos falando da área de CRM, estamos falando... Isso tudo, no final do dia, são formas de se conectar com os públicos. Nasce daí também um pouco dessa dicotomia entre branding e performance, a separação da estrutura de relação com o cliente em fatias muito verticais? Ó, vou falar um pouquinho de um histórico passado. Bom, eu vim de outro, a minha casa antiga lá era Leroy Merlin. Passei 9 anos lá. Eu vejo que toda essa questão de separação, de junção das áreas, enfim, é muito cíclico. Eu já vivi áreas conjuntas, depois vieram as separações, você tinha uma área dentro do marketing de mídia performance, você tinha área de comunicação exclusiva, você tinha área de CRM, enfim, você tinha todas as áreas separadas, e hoje eu vejo que tem muitas empresas voltando a unificar essas áreas, justamente pela dificuldade de criar um storytelling para o cliente. Então, eu imagino que o brand performance hoje está em franca mudança, porque a gente está concorrendo e cada vez mais o mundo quer a informação mais rápida. Você não tem tanto tempo de construir essa história para o seu cliente. Então, você tem que aproveitar de todos os seus canais para conseguir realmente chegar nele de maneira efetiva. E para isso você precisa de alguém com um olhar único orquestrando o caminho que vai ser seguido. Então, eu particularmente, pessoalmente, né, é o que eu aplico hoje na Credit System, é esse olhar único para o cliente. Então, acho que tem que ter alguém, um orquestrador com esse olhar único, falando, para cá que a gente tem que ir, e aí todas as áreas seguindo o mesmo movimento para a gente conseguir ter um resultado mais efetivo de performance e de branding. Você está aí pensando, Nicolas? Estou pensando aqui sobre o histórico. Estou aqui pensando nas minhas passagens. Eu já tive algumas passagens interessantes, e numa delas eu trabalhei na Brasil Foods, na Sadia, né? Na Perdigão. E eu participei da entrada de quando teve a fusão da Perdigão, e depois, em um momento, cuidando ali de um... minha carreira, comecinho, era analista ali no trade da Perdigão. Depois eu vim para assumir uma posição gerencial lá na BRF, que já é a junção Perdigão Sadia do e-commerce deles, né? E-commerce, CRM, mídia para esse canal específico. Eu acredito que não existe uma explicação do porquê que começa a se fatiar e esses olhares. Eu acho que vem muito da pressão por resultados. Então, em alguns momentos, cada negócio tem uma especificidade. Então, por exemplo, quando a gente está falando de uma grande de alimentos, como eu passei ali, BRF mais Balduco, a área de trade, por exemplo, é uma área que tem um peso importante, porque
Vou dar Balduco é a experiência mais recente assim que pode trazer esse exemplo. No final das contas, a compra, o cliente foi no supermercado, a gente passa pelo supermercado, a gente pode comprar online, eu era do canal online, era o maior vendedor num lugar único que vendia panetone à distância. Só que o cliente, o volume mesmo da empresa, quando a gente vê o varejo com 15, 20, 30, 40, 50% do share de receita no digital, já numa marca tradicional já é totalmente diferente. Aí o trade, o P ali de ponto e o P de promoção, de comunicação e ponto de venda, cara, tá ali muito na decisão. Então, no final das contas, eu posso até vender, mas a compra massiva vai acontecer quando o cliente estiver no momento de compra específico onde a performance tem que estar. Então, começa a se falar de retail media. Na verdade, eu acho que vem muito mais com uma tentativa de encontrar em que momento que eu invisto e eu consigo afetar a decisão desse consumidor. No final das contas, o storytelling, ele se a gente pegar uma marca qualquer, como a Nike, por exemplo, eu considero a Nike para minhas chuteiras, para tênis de corrida, para camiseta esportiva. Só que eu não estou no momento de compra, então a Nike não está na minha cabeça. Só que na hora que eu vou chegar para o momento de decisão, isso vem. Então, assim, eu não entendo como uma... Eu entendo muito mais de uma tentativa das empresas de como é que eu consigo rentabilizar mais, porque existe um momento de pesquisa, um momento de consideração e um momento do vamos ver, que é a hora que o cliente passa o cartão. E aí depois, né, as marcas que pensam no storytelling pensam no muito mais depois, no pós-venda, de atender que o produto seja de qualidade e todas as questões que a gente analisa. Então, eu vejo muito mais uma questão de evolução não linear de acordo com cada mercado e a necessidade para aquele mercado. Então, no passado, eu estava pensando muito mais em trade. Hoje, eu estou aqui no mercado de iPhones, as pessoas dificilmente saem de casa, assim, ou melhor, não dificilmente, mas uma parcela muito grande que já compra pelo online, já compra nos mercados, no marketplace, na concorrência. Então, a gente tem que estar em vários canais ofertando o mesmo produto para que a gente consiga rentabilizar essa empresa. E aí, obviamente, eu tenho como estratégia ser especialista dentro do universo da Apple. Dentro da loja, eu consigo trazer esse banho de loja e aí colocar esse negócio mais de longo prazo na cabeça do consumidor. No e-commerce, ele comprou, tem que entregar no prazo, pronto, acabou. Eu não coloquei nada, a não ser uma boa entrega, uma boa embalagem, mas isso todos os outros fazem. Então, existe é muito difícil de conseguir elencar e conseguir. Por isso que eu trouxe o desafio de quem está dividindo a fatia do dinheiro em como é que a gente está pensando nessa construção de longo prazo, defendendo e ao mesmo tempo gerando receita. Acho que esse é um definidor para mim. Aí eu vou... Vai lá, Felipe, falar. Só complementar um ponto que eu concordo com o que o Nicolas falou, porque são vários pontos que tem que ter um conteúdo relevante, você tem que ser empático com o seu cliente, você tem que ter um propósito de marca, como você falou de Nike, por exemplo, que para ter essa lembrança quando você precisar. Então, e você tem que estar no momento em que o cliente quer. Então, você tem que usar muito dos seus dados. Então, são muitas variáveis. Então, por isso que eu acho que várias áreas olhando para isso fazem sentido, mas eu acredito cada vez mais em um orquestrador realmente para isso, né? Acho que eu já vi separar totalmente essas áreas, e aí você meio que tem um colapso, porque você tem uma corda esticando demais para um lado, outra demais para o outro, e aí você não consegue ter essa boa divisão de investimento, mas quando você tem realmente uma orquestração, falando assim, putz, nesse momento a gente tem que olhar, sei lá, eu preciso aumentar minha base de clientes. E aí você tem todas as áreas com o mesmo propósito seguindo para aquele caminho, né? Mas eu concordo bastante com o que você trouxe, porque as variáveis são muito grandes, então quanto mais específico, melhor. Aqui eu vou trazer uma provocação que vocês falaram em algum momento aí, foi o Felipe que levantou essa bola, que é uma palavra que eu acho que é uma das palavras mais lavadas da história do marketing, que é centralidade no cliente. A gente fala sobre isso, né? A gente fala lá desde o Martha Rogers lá, que o marketing one-on-one, a origem do CRM, né?
Kotler, sobre o comportamento do consumidor, enfim, assim, a gente tem um objetivo muito específico aqui de conectar uma marca com as pessoas. O Nicolas começou abrindo a conversa dele, dizendo que estão falando de pessoas aqui. E a gente perde, e a sensação que a gente tem aqui é que a gente perde muitas vezes esse foco que ele é dentro dessa parafernália toda que vocês estão trazendo, de canais, de formas, de discussões para gerar resultados e se tornar atrativo dentro desse mundo de constante, né, falta de atenção, a centralidade do cliente, o olhar de fora para dentro, né? E a sensação que dá é que a gente foi construindo áreas dentro da estrutura de marketing de acordo com a ferramenta. Então, eu tenho área de canal, tenho área de CRM, tem área de mídia paga, tem área de mídia de conteúdo. Por quê? Porque são ferramentas. Eu fui me instrumentalizando por ferramenta e não necessariamente pelo o objetivo daquela ferramenta, né? O porquê daquela ferramenta existir. Aí eu fico atrelado ao uso efetivo da ferramenta. Então, se eu tenho uma estrutura de CRM, eu preciso usar o CRM, então eu vou ter orçamento para o CRM, eu vou ter um time para o CRM, da forma que eu tenho, eu preciso usar aquela chave de fenda. E não necessariamente se eu preciso apertar parafuso ou se eu preciso bater no martelo, né, com o martelo. Então, eu acho que é um pouco, que vocês trouxessem um pouco dessa discussão, o fora para dentro e o quanto que as estruturas estão de dentro para fora, tentando se organizar para resolver o uso dessas ferramentas, não necessariamente focado numa única coisa que é importante para o cliente. É muito difícil, essa sua provocação, ela é muito importante, porque ela é muito difícil. Vou dar um exemplo aqui do nosso mercado, né? Nós temos aí o que a gente chama de mercado, vendemos iPhone, né? Somos uma premium reseller, a gente, por ter o selo da Apple e representar a Apple, né, nesse sentido, ela nos cobra muito procedimento, padronização e tudo mais. Ao mesmo tempo, quando a gente começa a olhar o mercado que a gente tem um monte de lojinha que começa a vender que a gente chama de mercado cinza, né? Uma parte grande, a pessoa vai lá, importa no Paraguai, importa direto de Miami, não sabemos se paga ou se não paga. Então, eu acho que a instrumentalização através das ferramentas, talvez seja uma questão importante também de modismos, de como é que essas pessoas que estão na frente, elas começaram a realmente perceber o marketing e começaram a utilizar, e aí tem uma cobrança em determinado momento, aí uma ferramenta me traz mais, ela começa a ganhar importância porque eu consigo mostrar mais do que o branding mostra, então eu vou lá e vejo, por exemplo, um CRM, eu consigo traquear a vida do cliente, mexer meu site, cara, fazer CRO, trazer, entender toda a ponta que está ali, e aí quando eu falo assim, eu vou investir no meu, sei lá, a minha persona, meu logo, a forma, os valores, o que a minha marca transmite, é uma coisa muito intangível, e aí só que ao mesmo tempo, quem está na cabeça, assim, ela tem que dar a resposta e tem que trazer o retorno para a empresa. E aí, quando a gente vai ver, quando eu pego nesse mercado, voltando no exemplo que eu dei, o meu objetivo é fidelização. Meu objetivo é, o cara que comprou um iPhone, pagou 15, 20 mil reais, o iPhone 2 Tera novo veio com um valor quase a 20 mil reais. Um valor muito alto para um celular. Não muito alto, ele entrega aquilo que ele quer, mas se a gente for ver na média, são quase 20 salários. Cara, eu tenho que pegar esse cliente, eu tenho que fidelizar ele. Só que o meu concorrente está ali oferecendo, por sonegar algum imposto, o mesmo celular com valor muito abaixo. Então, assim, é muito difícil eu conseguir mostrar, assim, o cliente, assim, o meu trabalho, o mais perene vai ser eu mostrar que ele comprou com a gente, ele não... Se ele precisar de uma assistência técnica, ele vai ter uma assistência técnica com peça original. O que mais acontece é você levar um celular para consertar e voltar cheio de peça de segunda mão, né? Tem uma série de questões. Mas eu vou conseguir colocar a qualidade na cabeça daquele cliente, porque ele sabe que ele vai deixar. Então, é muito difícil, porque ao mesmo tempo a tomada de decisão do cliente
Se ele tiver lá R$ 2.000 de diferença, é muito difícil eu conseguir apelar. Ao mesmo tempo que se eu acertei o meu cliente, ele vai falar assim, eu vou pagar R$ 500 a mais aqui na iPlace. Só que é o seguinte, eu sei a origem, eu sei que se acontecer alguma coisa, eles representam a Apple no Brasil, eles vão atrás do meu problema até o último momento, e ali ele não faz. Então, no final das contas, é uma equação tão complexa, porque, queira ou não queira, mesmo que a qualidade seja muito importante, o fator preço determina. Então, é muito louco essa instrumentalização. E aí, o que eu, como marketing, faço? Começo a investir em performance, porque eu sei que eu vou vender mais. Então, e aí em algum momento eu abro mão de investir em marca, em qualidade de atendimento, em todas as outras questões que pode voltar a trazer esse cliente por 2, 3 vezes, mas eu recorri pelo mais fácil. Então, é muito de preparação e de visão nesse sentido. Imagina a dificuldade que você tem, tá, Nicolas? Estava imaginando aqui, quando você estava contando, eu imagino que realmente o mercado de vocês é muito complexo e por mais que você tenha todos esses pontos de marca que você trouxe, na cabeça final do consumidor, ele é racional. É o preço final e ele olha o produto. Para mim, nesse momento, o produto é o mesmo. Só que tem todo o pós. Então, imagino a dificuldade que vocês têm. Aqui, quando a gente fala de crédito, já é um pouco diferente, né? Porque, para mim, eu tenho um desafio muito maior de fazer com que o cliente cada vez mais utilize o meu produto, né? Então, quando eu falo do relacionamento com ele e eu levar cada vez mais instrumentos para ele entender que ele tem algum tipo de vantagem em relação ao que o mercado está oferecendo ali depois de ele já ter adquirido o produto, é o mais interessante para a gente. Então, eu tenho um peso em relacionamento com o meu cliente maior, tá? Então, vou dar um exemplo. Eu tenho um pilar dentro da minha estrutura que eu só cuido de benefícios. Então, eu tenho hoje 90 parcerias no Brasil. Então, por exemplo, o cliente que for numa drogaria, por exemplo, uma drogaria São Paulo, uma droga Raia, Drogazil, ele tem um desconto exclusivo por dar o CPF dele e ele ser titular do meu cartão. Ele vai ter um desconto lá na hora que ele estiver comprando. Então, eu invisto bastante nesse tipo de relacionamento também, justamente porque eu não posso perder o meu cliente. Perder sai muito caro para mim, porque meu CAC dele é alto. Então, uma vez que ele entrou dentro da minha carteira, eu tenho um investimento pesado para manter ele ali. Então, o meu funil tem que ser extremamente fechado lá embaixo. O meu ralo, né, como a gente fala no dia a dia aqui, o ralo tem que estar totalmente fechado. Então, um dos indicadores, por exemplo, que eu olho, que é o meu café da manhã aqui, é quantos clientes entraram versus quantos clientes saíram. E isso tem que ter cada vez mais positivo esse número. Então, por isso que eu tenho alguns pilares que é justamente de rentabilização e não de aquisição. Então, muitas vezes eu peso mais para o branding do que para performance, né? E aí eu tenho, claro, dentro da minha estrutura tem um time de performance que está puxando para performance. Mas não, a gente tem que investir mais, olha o resultado, tal. Eu falo, maravilha, mas olha o outro resultado aqui do outro lado, a gente está perdendo em marca. A nossa marca tem que ser mais relevante para o bolso do nosso consumidor, tem que ser a primeira marca. A hora que ele pensar em comprar o cafezinho dele no bar da esquina, ele tem que tirar nosso cartão do bolso. E o que vai fazer isso não é um anúncio, é uma marca, a força da marca. Então, eu tenho um ambiente um pouquinho diferente aqui, né? Mas é aquilo que você falou, acho que não sei se foi nessa pergunta que o Ribas fez, ou se foi na pergunta anterior, é que cada mercado tem a sua particularidade, vai ter o seu ponto estratégico principal ali. Muito bom, muito bom. Mas, de certa forma, vocês dois, mesmo em mercados muito distintos, trazem à tona uma problemática semelhante, certo? E é entrega de valor, em atender a expectativa do cliente, em tentar, dentro das estratégias como um todo, evidenciar o que é valor. Entender o que é valor para o cliente, então, quando está falando de Credit System, está entendendo o desconto na compra efetiva, como um benefício claro, que ali atende uma expectativa, enquanto o Nicolas traz um outro aspecto que é
cuidado do patrimônio, né? Então, assim, eu vou pagar 20 mil reais por um telefone, eu não estou falando, não é... Apesar de preço ser importante, não é, de certa forma, esse o valor que a iPlace entrega. Entrega uma outra proposta de, né? Então, eu acho que vocês dois, mesmo em segmentos diferentes, falando de formas diferentes, trazem à tona aquilo que se diferencia, que é atender as expectativas, conseguir ter uma capacidade de ler as expectativas dos clientes, do público como um todo, e direcionar a comunicação sobre isso. Será que retenção também não é performance? Né? Gera performance de fato. O que de fato nós estamos falando de performance? Performance é só para aquisição? Não, performance tem a ver com eu aumentar o meu LTV, tem a ver com eu garantir, né, mais rentabilidade. Isso também me gera resultado de uma outra forma. Né? Perder menos também é uma entrega de performance. Não quer dizer que numa comunicação onde eu precise trazer um atendimento, uma entrega de valor ligada a uma peça mais adequada, um cuidado, um serviço melhor do que simplesmente comprar de qualquer um, não seja, de certa forma, algo que vá trazer resultado para o cliente. E, de uma certa forma, dá para se dizer que nós estamos falando de entender o nosso cliente, olhar para ele e trabalhar para atender essas expectativas. É isso aí, Nicolas, que eu consigo sintetizar dessa forma? Sintetizou bem. O grande ponto é que as expectativas elas podem ser muito amplas, né? O ser humano é um ser humano de muita profundidade. Então, por exemplo, quando eu falei ali da Montblanc, cara, os caras compraram um instituto do movimento para estampar uma marca que na cabeça do cliente é uma marca que ele está usando, que o diferencia entre um relógio de 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 reais para um relógio de 100, 200, 300, 5 milhões. Então, o grande ponto é como o que eu estou atingindo para esse cliente, né? Qual é a real necessidade, funcionalidade, o que essa minha marca, como é que ela se relaciona. Então, se a gente pegar inclusive uma marca do grupo que eu trabalhei lá junto com a Montblanc era a Cartier. A Cartier, ela é uma marca, é a maior joalheria do mundo. Você vê lá produtos que, sei lá, um colar de 800 mil reais, 1 milhão de reais, até muito mais que isso. Então, assim, para aquele consumidor que tem o acesso a isso, o que a Cartier conta? Então, na verdade, a gente volta na pessoa. Por que eu estou usando Nike e não Adidas e não outra marca, né? Por que eu compro um iPhone e não... Qual é a diferença entre o iPhone e dos demais concorrentes, né? Então, o iPhone traz alguns valores que são diferentes do que os concorrentes trazem, mesmo com bastante tecnologia dos concorrentes, às vezes a gente vê o cliente fazendo uma opção porque traz um valor intangível que é muito complexo. Então, quando a gente está falando dessa profundidade do ser humano, o cara que está na frente, ele tem que entender todas essas questões e ainda dividir um budget para poder chegar. Então, assim, é uma complexidade grande, né? Eu acho que é aí que reside, né, um pouco da complexidade que diferencia, né, a tecnologia evoluiu, as pessoas, vender um iPhone para o Nicolas, para o Felipe, para o Ribas, completamente diferente. Sei que ambos, né, todos comprem o produto, mas vão comprar o produto por questões diferentes, sejam racionais ou emocionais, e eu acho que o grande dilema e a grande dificuldade que nós enfrentamos hoje é entender essas diferenças, e entender aquilo que pode, daqui a pouco, uma mensagem que para o Felipe vai fazer sentido e para o Ribas não vai fazer sentido. Essa divisão entre racionalidade e emoção é exatamente a diferença. A performance é racional. Eu estou no momento. E despertar o emocional é que é difícil. Construir uma história para despertar o emocional. Vou dar um exemplo. Talvez o Felipe e eu tenho uma dificuldade que eu não sou a marca. Eu sou o varejo ali, né? Então, por mais que eu tenha, como é que eu faço para que eu tenha uma conexão emocional com o meu cliente? Então, assim, é aí que é a diferença. Então, na verdade, não é quando o debate todo esse é antagônico, não é.
Só que como é que ele lida com essas questões? Então, o dado vai até um determinado momento. O cliente acessou, o cliente clicou, o cliente comprou, ele voltou quantas vezes, ele usou ele usou X vezes o meu cartão, ele aumentou o ticket médio, ele reduziu, ele comprou aqui, comprou ali, comprou lá. Mas e no emocional? Será que ele falou, putz, eu estou usando o meu cartão porque esse cartão aqui, cara, ele se sente diferenciado por isso ou não? Até quando os nossos produtos são commodities, né? E até quanto o mesmo produto pode ser commodity para um e para outra pessoa ser totalmente seu sonho de vida dela, né? Acho que o grande ponto aqui que a gente está discutindo é como que a minha campanha gera um vínculo emocional e ainda tem que converter. Acho que esse é o grande X da questão, né? Como que a gente faz para o nosso conteúdo não ser genérico o suficiente, se a gente pensar só em performance, e aí a gente esquecer, atingir o público naquele momento, mas esquecer desse vínculo emocional que é importante que a marca gere, né? Então, acho que é um pouco desse conflito que a gente tem que administrar no dia a dia para justamente ter esse equilíbrio entre de conseguir gerar o que o cliente, o vínculo emocional necessário, mas também está no momento certo para o cliente apertar o botão e tomar a decisão ali de comprar um iPhone, por exemplo, no caso aqui do Nicolas, ou tirar o cartão mais aqui meu da carteira e utilizar ele naquele momento. Então, acho que no final das contas é um pouco disso, né? Acho que como que você esteja na cabeça do cliente e chegue no momento certo. Que aí eu acho que é o cruzamento ideal de quando a gente fala da marca e quando a gente fala da performance, né? E aí os dados, por isso que eu falo que hoje, quando você trabalha integrado, né, algumas áreas como marketing, como CRM, como um todo, né, você consegue realmente integrar muito mais isso e usar os dados que você tem. E hoje, o exemplo, eu me apoio demais no time nosso aqui de Analytics. A gente tem um time de Analytics aqui dentro de casa, que é justamente para a gente gerar modelos e de tendências e tudo mais, olhando dados de mercado, olhando dados internos, justamente para a gente conseguir chegar naquela hora certa e no momento certo, desde que o cliente já tenha aquela mentalidade da minha marca na cabeça. Muito bom. E aí você traz um ponto interessantíssimo dentro dessa engrenagem, esse mecanismo todo de uma empresa, né, direcionada para cliente, que é a capacidade de aprendizado, né? E aí eu faço essa provocação para vocês, assim, o quanto que a iPlace, né, o Nicolas está chegando aí na casa, mas o quanto que a iPlace e a System aprendem de fato com as iniciativas e conseguem, ao longo do tempo, começar a entender a melhor sintonia dessa orquestra de quais são os melhores instrumentos, qual é o momento certo, qual é o momento de aumentar o tom para trazer uma emoção, o momento de dar calmaria, enfim. O quanto que capacidade de aprendizado e esse aprendizado está na disposição para tomada de decisão dentro dessas empresas? No meu caso, acho que a gente tem, assim, bom, a empresa iPlace tem 15 anos, eu tive, apesar de ter entrado faz 5 meses, eu tive a oportunidade de pegar um momento que para a gente é a nossa Black Friday. Antes da Black Friday, a gente tem o lançamento do iPhone novo, né? Então, a gente depende muito de como vem esse iPhone. Então, assim, para a gente fazer esses planejamentos, e a gente considera que a gente teve muito sucesso no lançamento do novo iPhone, a gente começou a olhar muito para trás, o que aconteceu, não só no ano passado, mas a gente começou a olhar uma base histórica maior, porque cada ano acontecem algumas coisas. Então, no ano passado, a gente teve ali uma troca de RP, então isso impacta muito no negócio. Então, a gente não pode comparar ali como é que foi exatamente o ano passado, a gente teve que olhar para um histórico maior. A gente teve algumas aberturas, né, de entender um pouco mais de como é que as mídias estão funcionando. Então, a gente começou ali a trabalhar com alguns influencers mais de renome. Então, assim, a gente começou a fazer a seleção de canais, de momentos, de mesmo estando dentro de um guide, que a Apple é muito resistente ao guide, a gente teve uma flexibilidade de propor canais e propor iniciativas que fizessem sentido para que o iPhone tivesse o sucesso que teve, pelo menos na nossa rede. A gente teve. Hoje a gente lida com a falta, né? Agora a gente está indo para o marketing de escassez, porque a gente teve uma ótima performance. Então,
o histórico também vai ajudando a gente a entender um pouco mais o nosso cliente. Então, há algum tempo a gente começou a trabalhar com a nossa área de CRM, de momentos de compra, dado, intencionalidade, e aí foi o que a gente, por exemplo, começou a entender qual é a capacidade do meu saque para fazer atendimento de receptivo a hora que eu subir uma campanha, para onde eu direciono, para a loja, como é que ela faz. Então, a gente teve que olhar no passado, olhar para o passado mais longo, inclusive, para poder validar as escolhas de canais e de investimento que a gente teve nesse período, e acho que a gente teve bastante sucesso. Eu acho que a priorização depende do estágio da marca e do momento, né? A gente aqui, quando a gente fala de crédito, a gente surfa no momento do varejo. A gente é uma empresa de crédito, mas a gente nasceu no varejo. Então, muitas horas, por exemplo, com uma campanha de Dia dos Pais, uma campanha de Natal, Dia das Mães, enfim, eu levo com um tom mais emocional, porque é justamente para a gente gerar muito mais o awareness na cabeça do cliente. Mas quando eu falo, por exemplo, de uma Black Friday, ao mesmo tempo, nessas datas de varejo, eu tenho que pulverizar também falando do momento de compra para ele. Aproveite e gaste aqui no seu cartão, que aqui você tem crédito. Então, e aí eu uso de ferramentas estratégicas como aumentos de limites, essas coisas para falar dessa parte de performance, né? Então, acho que depende do momento da marca e o como que a marca se posiciona junto ao seu cliente e qual é o seu perfil de cliente. A gente aqui tem um perfil de cliente totalmente CDE. A gente é totalmente nichado nesse público. Então, nessas datas é onde realmente o público a gente vê um gasto maior do que até de uma classe AB, nessas datas de varejo. Então, é onde a gente se apoia justamente para falar dessas coisas. Então, eu sempre procuro falar um pouco antes do tom emocional e no momento ali mais próximo da data, realmente falar de uma parte mais racional e aí usar realmente a performance para atingir meu cliente. Então, por exemplo, se ele está passando por um calçadão ou num shopping popular, eu tenho que estar ali na palma da mão dele dentro da rede social dele para ele lembrar de mim e saber que ele tem uma vantagem. Então, por exemplo, se ele comprar com o meu cartão, ele vai concorrer a uma casa e um carro. Cara, é a vantagem que você tem de usar meu produto. Ou você tem desconto em algumas marcas. Então, acho que é um pouco disso aqui que a gente trabalha aqui dentro da Credit System, mas esse peso por marca já foi muito mais pesado no começo dela lá. Então, em 2018, a gente fez um rebranding de marca. Enfim, eu tava aqui já, e aí lá a gente olhou muito mais para essa parte de awareness do que qualquer outra coisa. E hoje não, hoje é bem dividido mesmo. As duas coisas têm que caminhar em conjunto. Senhores, estamos chegando aqui ao nosso fim, no nosso papo, né? Eu queria um recado final aí de cada um de vocês para quem chegou até aqui, quem nos acompanhou até esse momento, sim, o recado principal, assim, com relação a resultado e ao mesmo tempo, resultado do curto prazo e ao mesmo tempo a construção dessa marca que vai gerar resultado lá na frente. Bom, se eu puder dar um fechamento aqui, eu acho que conheça muito bem seu cliente. Estratégia de branding precisa de um mapeamento de território que faça sentido, a forma como você se comunica, seu produto, seu serviço, faça sentido naquele momento para aquele cliente. Então, as decisões de branding, elas também precisam estar muito atreladas numa questão emocional, como a gente disse. Então, conhecer o cliente não é só propensão de compra, a IA está aí para ajudar a gente a tomada de decisão, a entender e processar muito mais dados, mas a boa e velha pesquisa ainda faz sentido, e principalmente quando a gente está falando de pesquisa quali, né, de entender clientes em contextos qualitativos para você entender a real. Muitas vezes, conversando com uma pessoa, você entende como é que ela usa o seu produto. Muitas vezes tem produto que o cliente, o consumidor usa de um jeito que nem deveria, ou acha novos usos. Então, é muito importante que a gente esteja muito atrelado, não só nos dados, né? Performance a gente tem que estar no estado da arte, tudo otimizado. Cara, campanhas, SEO, CRO, todas as palavrinhas que a gente tem que
a gente tem que conhecer, mas não adianta a gente ficar só nisso, a gente tem que ir no tete a tete com o cliente, entender como ele usa, muitas vezes no varejo, experiência de loja, você vê como ele pega, como é que ele se comunica, isso traz muito insight importante para que o seu produto, mesmo um iPhone, pode ser uma commodity, pode ser só um produto como qualquer outro, mas para algumas pessoas podem ser assim a história da vida delas, né? Então, eu acredito que qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de produto ou serviço precisa dessa união entre os dados mais frios, mas não esquecer que o dado ali quente, o dado emocional, muitas vezes o cliente a gente só vai descobrindo no campo, só vai descobrir conversando. Então, essa junção é que vai fazer com que a estratégia de branding encontre o seu território para comunicar, e a estratégia de performance vai encontrar os elementos que vão, os gatilhos ali, né? Mentais, copy, qualquer que seja a estratégia que esteja sendo usada para aumentar a conversão. Eu vou ser um pouco mais generalista aqui, eu vou trazer dois pontos de reflexão aqui. Primeiro o dado é essencial para potencializar o brand performance, tá? Então, acho que tanto para o brand quanto para a performance, o dado é essencial. Então, trabalhar a segmentação por hábito do cliente, as previsões de comportamento que ele tem, e principalmente a hiperpersonalização do canal que eu estou falando com ele e o que eu estou levando de conteúdo para ele. E para fechar, realmente, eu vou trazer uma reflexão que eu sempre, a qualquer campanha, qualquer novo lançamento que eu venho fazer, que eu me faço essa pergunta aqui, né? Se a cultura do que eu estou lançando, a cultura ali do marketing está preparado realmente para sustentar esse lançamento, essa identidade, sem perder a minha identidade real ali da marca, né? Porque quando a gente fala de performance, é muito fácil você se desvirtuar da sua identidade. Então, acho que essa pergunta é uma pergunta que, para mim, é super importante aqui no dia a dia, e eu sempre provoco aqui o time a refletir sobre isso, se realmente a gente está preparado para crescer e usar todos os artifícios que a gente tem de performance sem perder nossa identidade. Muito bom, muito bom. É isso, se vocês me permitem, para encerrar, de fato, fazer uma síntese disso que é tão importante quanto medir o clique, o CRO, o SEO, é tentar medir, construir, entender como é que foi construída a confiança, como é que foi construída aquela relevância, o valor gerado de fato. Isso é importante ser medido, né? E mais do que vender, é aprender com essa venda para construir a próxima venda. Então, assim, os dados estão aí para nos ajudar nesse sentido, de construir inteligência. É importante nós, como profissionais de marketing, evoluirmos nesse sentido, de entendermos a importância da entrega de valor para o nosso cliente e não ficarmos perdidos na ferramenta que nós estamos utilizando. Então, senhores, muito obrigado pela conversa, acho que foi uma conversa muito legal, mercados diferentes que a gente conseguiu, né, trazer aqui uma sinergia, falar de marketing na sua essência, e fiquei muito feliz com o nosso papo, espero que todos tenham gostado, e até a próxima edição do nosso X-Talk. Valeu. Obrigado, Ribas. Obrigado, Nicolas. Prazer em te conhecer também, Nicolas. Vamos todos para a gente trocar ideias, que o papo foi realmente super interessante aqui. Muita reflexão. Legal. Agradeço também, Ribas, Cabrini, Felipe. Que vocês precisarem, a gente está sempre à disposição. É sempre bom ver que a gente está encaminhando nas mesmas dificuldades, né? Então, o mercado parece muito diferente, mas no final das contas é muito parecido também, né? Então, obrigado pela oportunidade.